Você se lembra desse vídeo da Daniela Lima comemorando a vitória do Lula? Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, Sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Pois é, galera, agora a gente se aproxima ao final de mais um governo do PT. E será que tudo isso que foi dito no início desse atual governo se concretizou? Quando a Daniela Lima fala ali que o açaí estava subindo porque o pobre vai comer picanha, as ações do açaí caíram quase 60% desde que Lula assumiu. Quando ela fala que o pobre quer se vestir bem e aponta para as ações da Renner que no dia subiam, as ações da Renner agora, depois de todo esse novo governo do PT, já caíram quase 70%. E a ideia de que os aeroportos ficariam lotados como rodoviária, a CVC caiu quase 80%. Então o que aconteceu afinal? Por que toda aquela euforia da vitória do Lula se transformou num país destruído agora ao final de mais um governo? Para mim, é o modelo. Sempre foi o modelo. Na última eleição, houve uma ideia que não, talvez o Lula venha, como ele foi no primeiro governo dele, lá em 2002, 2003, quando ele começou, muito mais responsável, com uma espécie de Palocci, não sei o quê. Não, ele em momento nenhum falou isso. Desculpa, se alguém te disse isso lá atrás, seu assessor de investimento, o gestor do dinheiro que você tem guardado lá na bolsa, eu te aconselho a rever os seus conceitos. Era óbvio que o Lula ia fazer as mesmas merdas que ele sempre fez. O modelo petista de gasto público elevado, ele funcionou bem lá no início do século, porque o Brasil passava por um boom de commodity. A China estava crescendo absurdamente, consumindo muito Brasil, e a gente foi arrastado a isso. Mesmo assim, se você olhar os números do Brasil no início do século, ainda assim ele performa mal versus os outros países que tinham mais ou menos o mesmo modelo que o Brasil. A Austrália, alguns países africanos e tudo mais, países exportadores de petróleo. O modelo do PT sempre foi ruim. No momento em que o cenário estava positivo, ele até aparentava ser um pouco melhor. Mas quando esse cenário piorava, o negócio ficava complicado. O primeiro governo do Lula, ele teve esse arrasto da China. O segundo, ele já começou a sofrer. Aquela onda da marolinha, lembra? Não, aqui vai chegar uma marolinha. E chegou uma crise pesada. Conseguiu empurrar a Dilma, que manteve a mesma política, alto gasto público, que as coisas vão se resolver. O negócio não resolveu, ela conseguiu capotar e foi reeleita, e todo mundo sabia que existia uma bomba a explodir. E essa bomba explodiu logo em 2014. Obviamente a população sentiu o baque, sentiu como isso era complicado para a vida cotidiana das pessoas, e a galera foi para a rua e derrubou ela. E aí entrou o Michel Temer, que era o vice-presidente, da ocasião, e ele começou o Ponte para o Futuro, que a gente conheceu lá, que basicamente eram medidas mais liberais para poder trazer o dinheiro dos investidores, favorecer um pouco mais o empreendedorismo e acabar com essa política do Estado torrando o dinheiro e se endividando e endividando a população. A gente conseguiu um respiro, saímos do buraco que a Dilma jogou a gente, entrou o governo do Bolsonaro com o Paulo Guedes, logo teve lá a pandemia, o Bolsonaro também acabou escorregando em umas bananas, mas, de fato, ele entregou o governo atual muito melhor do que ele pegou. E o Temer entregou muito melhor do que ele pegou da Dilma. Essa história que vocês escutam por aí, que não, a culpa é não sei o quê, porque não tinha terra arrasada nenhuma. Tanto é que os números mostravam isso. Muita gente no mercado financeiro, muita gente que queria investir e tudo mais no Brasil, olhava e falava, cara, eu acho que agora ele não vai fazer tanta cagada. Mas ele simplesmente fez o que ele sempre disse que ia fazer. Ele acabou com o teto de gasto, meteu esse arcabouço fiscal do Haddad, que é uma imbecilidade. Até um estudante inicial de economia sabia que ia dar errado, deu errado. E eles não têm outra política que não seja gasto público. E existe uma diferença entre gasto e investimento. Na verdade, o governo pode fazer grandes investimentos sem gastar R$1. O marco do saneamento, por exemplo, que a gente foi aprovado no governo lá do Bolsonaro, com Tarcísio e tudo mais,
Quando você olha, ele destravou investimentos em saneamento básico. Quando o governo libera esses investimentos feitos por empresas privadas e elas acabam aumentando a cobertura de saneamento básico no Brasil, as pessoas passam a ter melhor saúde. Tendo melhor saúde, elas consomem menos no SUS. Quando você privatiza uma rodovia e ela é recapeada, ajustada e tal, melhora a logística do país, barateia os produtos. Tem vários tipos de investimentos que podem ser feitos numa economia para tornar ela mais dinâmica, que não foi feito nesse governo. A ideia era, vamos dar crédito para a população e vamos gastar dinheiro, torrar dinheiro, que de alguma maneira o país cresce. Mas é um voo de galinha. Quando o governo sai distribuindo um monte de auxílio, quando o governo sai mandando um monte de emenda parlamentar para o cara asfaltar a rua da casa dele, para ele fazer alguma politicagem aleatória em alguma cidadezinha do interior, você não tem uma estrutura sendo bem montada. E o endividamento não para de subir. Quando o governo, né, através do presidente, do Haddad, de qualquer outro acéfalo que tem lá, começa a falar um monte de besteira em economia, que a culpa é da Faria Lima, é da taxa de juros, mas ele não controla os gastos, ele não controla a economia, a confiança do investidor vai embora. E aí a taxa de juros sobe. A taxa de juros mais alta num país todo endividado como o Brasil caga nossas contas. Hoje, o JP Morgan passou uma nota dizendo que o Brasil, na posição de um país que você deveria botar um dinheiro, agora, meu irmão, ó, acabou essa história. A bolsa caiu, o dólar começou a subir. E isso só vai piorar. Porque, infelizmente, esse modelo que a gente construiu no Brasil, essa democracia que a gente construiu aqui, em que os políticos têm um controle absoluto do dinheiro da população, aumentando impostos sem nenhuma dificuldade, gastando dinheiro com um monte de coisa sem nenhuma dificuldade, transforma tudo isso em dependência do Estado. Hoje, infelizmente, eu não falo isso dizendo que a culpa de um é vagabundo, não sei o quê. O Estado construiu no Brasil uma forma de colocar a população dependente do Estado. Então você bate lá na porta para pedir uma esmola. E ele fala, se você não votar em mim, eu não te dou essa esmola. E aí o que acontece com o empreendedor com essa taxa de juros lá em cima? O que aconteceu com a Renner? Aconteceu com a Açaí? O que aconteceu com a CVC? Não dá, é sufocante para o empreendedor. E para todo mundo que recebe sem trabalhar, tem alguém trabalhando sem receber. Só que quando você começa a ver as pessoas que produzem riqueza no Brasil irem embora ou começar a quebrar por sufocamento do Estado, esse é o princípio do fim.